Piedade Devocional de 19 de junho. O amparo do justo. O Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Salmo 37, 23 e 24. Uma das expressões mais conhecidas de Martinho Lutero, que resume a condição daqueles que foram justificados pela fé em Jesus Cristo, é a frase em latim simul justus et peccatore, que significa simultaneamente justo e pecador. Essa é a condição dos regenerados. Por um lado, eles foram por Deus declarados justos, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, conforme Romanos 3:24. Isto significa que estamos livres da culpa do pecado. Esse ato declaratório judicial de Deus nos garante o pleno perdão, bem como o sucesso de todas as demais etapas do processo de salvação. Mas não se constitui o fim desse processo. Se por um lado estamos livres da condenação do pecado, não estamos, contudo, livres de sua influência interior. Por isso precisamos da santificação, pois enquanto na justificação somos livres da condenação do pecado, pela santificação somos libertos do seu domínio. Mas, enquanto a justificação é um ato único e pontual, a santificação é um processo que dura toda a vida cristã. Como declarou John Owen, os mais excelentes crentes, que sem dúvida estão livres do poder condenador do pecado, ainda assim, todos os dias de suas vidas, devem mortificar o poder interior do pecado. O vigor, o poder e o consolo de nossa vida espiritual dependem de nossa mortificação quanto às obras da carne. Por isso, mesmo aqueles que se converteram ao Senhor Jesus podem cair, e isto muitas vezes. Sobre isto, a Confissão de Fé de Westminster, um dos mais importantes documentos doutrinários da história da Igreja cristã, reconhece, de um lado, que os que Deus aceitou em seu bem-amado, os que Ele chamou eficazmente e santificou pelo seu Espírito, não podem decair do estado da graça nem total nem finalmente, mas com toda a certeza hão de perseverar nesse estado até o fim e serão eternamente salvos. De outro lado, ela observa que eles, porém, pelas tentações de Satanás e do mundo, pela força da corrupção neles restante e pela negligência dos meios de preservação, podem cair em graves pecados e por algum tempo continuar neles. Incorrem assim no desagrado de Deus, entristecem o seu Santo Espírito e de algum modo vêm a ser privados das suas graças e confortos, têm os seus corações endurecidos e as suas consciências feridas, prejudicam e escandalizam os outros e atraem sobre si juízos temporais, no capítulo 17, parágrafos 1 e 3. As terríveis consequências apontadas neste último parágrafo devem nos levar a vigiar nosso próprio comportamento diante do Senhor. Ainda assim, é possível levar tombos. É nesse contexto que o texto da nossa meditação nos traz consolo e segurança. O verdadeiro crente pode cair, mas jamais ficará prostrado. A julgar pelo contexto, a figura do justo caindo, em princípio, se reporta mais a uma calamidade do que um declínio moral e se refere aos altos e baixos na vida do justo. Por outro lado, considerando o caráter genérico do enunciado e a associação entre o andar e a conduta moral por toda a Escritura, a figura pode abranger tanto os empreendimentos, tarefas e infortúnios da vida como a conduta moral e religiosa, pois os acidentes no percurso são fonte de tentação, de modo que o justo poderia se desencaminhar, tropeçar e cair. Contudo, em todos os percalços do seu caminho pela vida, o crente conta com o amparo do Senhor. A grande lição é que é o Senhor quem firma os passos do justo na caminhada e o levanta quando ele é prostrado pelos descaminhos da vida. Portanto, do ponto de vista das evidências, não é que o ímpio peca e o justo não, pois a condição de pecador só deixará o justo na vinda de Cristo, quando seremos completamente livres do poder e da presença do pecado. A diferença entre o justo e o ímpio é que, enquanto este último permanece no erro e não lhe pesa na consciência o suficiente para deixar o pecado, o justo, quando peca, experimenta o que testemunha Davi no Salmo 32, versos 3 e 4. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Ou seja, não é que o justo não caia, é que ele não fica para sempre no chão. Como diz a Escritura em outra passagem,
porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os perversos são derribados pela calamidade. Em Provérbios 24:16. Observe, no entanto, que o quebrantamento do justo, bem como sua perseverança final no caminho de Cristo, não são fruto de qualquer virtude que lhe seja inerente. Antes, conforme o nosso texto, é porque o Senhor lhe firma os passos e o segura pela mão. Tudo isto aponta para o fato de que todo o mérito de nossa salvação está no Deus de toda a graça. Esta também é a nossa segurança. Crente, se você caiu e sente a mão de Deus pesando sobre você, faça o que diz a Escritura. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Uma vez arrependido, aproprie-se do perdão que flui da morte sacrificial e da intercessão de Cristo. Pois assim está escrito em 1 de João 2, versos 1 e 2. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.